Aviso: esse vídeo contém spoilers sobre o episódio 7 de Umineko no Nakokoro ni Chiro. Aviso 2: isso é um resumo, mas segundo o que eu entendi sobre esse episódio. Se eu estiver errado, marque o tempo e escreva um comentário dizendo como eu errei e me explique melhor. Último aviso: não vai ser 100% sério, eu vou tentar fazer algumas piadinhas ruins ao longo dos episódios, e elas vão ser ruins. Agora que tudo foi esclarecido, podemos prosseguir. Bem, a história começa introduzindo um novo personagem, né? O Will Hard. Eu chamo de Will, cara. Will. Que a princípio, quando eu vi o design daquele cara, eu falei: esse cara aqui é brabo. Bem, enquanto o Will está prestando suas condolências a Beatriz, mesmo não conhecendo ela, o Kraus aparece e apresenta sua criança, seu filho, Sofia, Leon, o Shiromi Leon. E assim como o Will, eu também fico confuso. Mano, quem é Leon, cara? Quem é Leon? Por que você tá aí? Como assim você é a Jéssica, teu irmão? Irmã? Enfim, assim que todo mundo sai da capela, o Will diz que está no local. Então, Bercastel aparece. Então eles começam a falar sobre Caixa do Gato, peça, detetive e coisas assim, jogos também, né? Até que Leon pede pra Bercastel descer do caixão, como líder subsequente da família Ushiromi, ela pede isso. O que é bem estranho, porque o líder deveria ser o Kraus. Só que aí Leon explica que Kraus vai agir como líder até que ele complete 20 anos. E quando ele completar 20 anos, ele assume a herança. Ela até mostra o anel. Então, voltando aqui pra Bercastel, ela aparece e oferece para o Will um jogo. Quem matou Beatriz? Basicamente isso, ele tem que desvendar. E diferente dos outros jogos, não vai ter um oponente que vai tentar contra-argumentar. É basicamente ele descobrindo as coisas mesmo, e é isso. Sendo acompanhado, obviamente, por Oshiromi Leon. Pelo fato dele conhecer bastante sobre a família, né? Porque faz parte. Saindo da capela, o Will pega uma rosa e ele joga em direção ao ar. Essa acaba parando no ar e morre, não sei, fica preta, sei lá, não entendi direito não. Só sei que aparentemente essa capela tá presa numa espécie de loop temporal. Ou seja, enquanto eles não aceitarem participar do jogo, eles não podem sair daí. E é isso, com nossa dupla formada, vamos para o episódio Investigação. Depois disso, a dupla vai para a sala de estar, perguntar para os membros lá da família se eles sabem alguma coisa a respeito de Beatriz. Eles praticamente perguntam para todas as pessoas da família Shiromi e também os funcionários de lá. Mas como algumas respostas assim, dessas pessoas já são conhecidas, sabe? Tipo, a Rosa dizer que a Beatriz acabou caindo lá e morrendo e por isso é culpa dela, a gente vai ignorar, vamos para o principal no caso aqui, Kinzo. Mas antes de continuarmos, eu queria dar destaque a essa cena que eu achei bem curiosa quando eu li, que é o Will pedindo pra Shannon chamar o Kano para os três lá baterem um papo mais sobre Beatriz. Só que a Kano diz: apenas uma pessoa é necessária para estar na recepção. Will continua insistindo nisso, que pode chamar outra pessoa para ficar no lugar dele e ele vem para bater o papo com eles. Aí ela: não, é uma ordem. Aí beleza, ele começa a interrogar mais e mais. Depois disso, do nada ela encarna meu PC rodando Kingdom Hearts 2 do PS2, cara. Fica travando toda hora, até fazendo uma cara estranha. Depois eu desiste disso. Isso aí foi estranho, né? Bem, chegando em Kinzo, eles começam a falar sobre a Beatriz, que foi criada naquela mansão secreta que fica escondida na floresta de Okendima, que é o lugar onde a Rosa encontrou a Beatriz com aparência jovem. Durante a conversa, ela mencionou que ela via Kinzo como um pai, mas ela chamava ele de Kinzo. Aí meio que Kinzo via ela, a sua filha, não como sua filha em si, mas sim como uma reencarnação da sua amada. E enquanto as semelhanças entre a filha e a mãe aumentavam, meio que o amor aperfeiçoava essas semelhanças. E eu tinha medo do que ia acontecer, mas
tá tranquilo, tá na linha. Depois disso, Will e Kinzo apertam as mãos e Kinzo começa a contar a história de como ele conheceu Beatrice. Ele também começa a contar a história de como foi escolhido para ser o líder da família o Shiromiya, servindo que meio que de marionete para as pessoas acima dele. Ele basicamente ficava só envelhecendo e por causa disso ele começou a se afundar em livros, mas depois ele começou a se afundar em bebida, jardinagem. Depois uma estranha foi designada para ser esposa dele, ter filhos e tal. Ele basicamente é uma pessoa morta, não tava se importando com nada. A alma dele não tava lá, cara. Ele só tava fazendo o trabalho dele como líder. Ele basicamente queria morrer, mas não tinha como fazer isso. Então ele pensou, vou pra guerra. Mas ao invés de lutar na guerra, ele acabou ficando numa ilha abandonada que hoje nós conhecemos como Rokkenjima. Bem, um dia Kinzo é chamado pelo tenente e esse pergunta pra ele se ele sabe falar línguas estrangeiras, especificamente o italiano. Kinzo nega, mas diz que se alguém conseguir falar inglês, ele consegue traduzir. Então Kinzo torna-se intérprete daquele cara. Bem, eles vão pro lugar lá, né? Onde entravam os submarinos, no caso. E lá, Kinzo conhece Beatrice. Beatrice Castiglione. Beatrice e Kinzo passavam o tempo conversando sobre a cultura de seus países e de outras coisas. Eles eram bons amigos. Kinzo, quando estava com ela, sentia que podia esquecer do sobrenome Ushiromiya. Olha essa imagem, cara, fofinho. Então quer dizer que vocês tiveram caso? Kinzo explica que os restos daquela base militar ainda existem perto da mansão lá, e que os túneis subterrâneos ligam as duas mansões da ilha, a Kotorian e a mansão Shiromiya. Enquanto eles estavam caminhando pela ilha, eles encontram o segundo tenente Angelo, e este queria se encontrar com o comandante Kinzo para dizer algo muito importante. Chegando lá, o comandante entende o porquê de precisarem deles para transportar a carga. Era nada mais nada menos que uma montanha de barras de ouro, 10 toneladas para ser exato. E sim, as mesmas barras de ouro que são o prêmio para quem resolveu o epitáfio. Depois disso, os superiores de Kinzo e Beatrice entram numa discussão para decidir onde vão esconder o ouro, e acabam escolhendo essa ilha, pois nem mesmo os superiores dos superiores sabem da existência dela. Mas o comandante pede metade do ouro para ajudá-los com isso. E os italianos dizem que poderão considerar se for apenas 10%. Eles continuam a conversa até que os italianos saem daquela sala para pensar melhor sobre o assunto. Enquanto eles estavam pensando num jeito de transportar o ouro, os italianos cogitaram a possibilidade de matar os japoneses, pois assim ninguém saberia, né, da existência do ouro. Até que uma granada falsa é jogada dentro da sala onde os italianos estavam, e depois disso os japoneses armados entraram para matar os italianos. Vasco, atacante do Vasco. Depois o comandante de Kinzo pega a Beatrice de refém e acaba matando o tenente Angelo. Esse aí vai ser o técnico do Vasco. A garota tenta correr para pedir socorro e acaba caindo no chão. O comandante começa a pisar nela e quando estava prestes a pressionar o gatilho, Kinzo aparece. O cara tenta barganhar com Kinzo, tipo, metade, 50-50. Aí o Kinzo nega, aí ele começa a pensar que Kinzo queria ficar com o ouro pra si, né? Ele vai tentar atirar em Kinzo, só que a bala passa de raspão. E algo me diz que essa não vai ser a última vez que isso vai acontecer, não é? Não. Depois disso ele vai lá, mata o cara. Pega uma parte do ouro, coloca no barco lá, coloca a Beatrice no barco e leva ela lá pro Dr. Nanjo pra ele tratar dela. Cara, olha que cena linda, cara, linda, simplesmente linda, cara. Não tenho como descrever palavras de como essa cena é bonita. O Dr. Nanjo ficou cuidando dela por um tempo, até que um dia apareceu um mensageiro da família Shiromiya e disse que ia levar ela pra Odawara. Kinzo continuava se encontrando com Beatrice no vilarejo, até que uns anos depois eles tiveram uma filha. E essa é a Beatrice da Kotorian, a Beatrice que encontrou com a Rosa. Depois disso, ele construiu um império com uma parte do ouro e usou sua habilidade linguística para ter comunicação com as empresas do mundo e também comprou a ilha, construiu a mansão. Bem, após saírem do cômodo onde o Dr. Nanjo estava, Will e Leon começam a conversar. Leon diz que eles têm que resolver isso logo, né, porque o funeral já acabou, mas o Will vai lá e fala, não, esse é o funeral. E ele explica que todas as Beatrices que foram citadas morreram, só que elas não foram assassinadas. O objetivo é descobrir como ela foi assassinada. Esse é o verdadeiro funeral para Bercanstel. No caso é isso que ela quer.
Depois disso, eles vão perguntar sobre Beatrice para os mais jovens da família. Chegando, Will se apresenta e diz que está tentando descobrir mais sobre a Beatrice. Então, Maria começa a contar que a Beatrice é a bruxa de Hockendima, que brinca com ela sempre que ela vai para a ilha, e é sua companheira na Mariage Associated. Ela diz que não tinha um pai, depois usa várias referências bíblicas para consolar ela, né, por causa da ausência do pai, chegando à conclusão de ser filha do Espírito Santo. Depois disso, ela conhece Beatrice. Beatrice mostra a magia dos doces lá, aquela mesma magia dos doces, que eu penso que é um truque. E vendo isso, ela pensou: não quero ser filha do Espírito Santo, não, eu quero ser uma bruxa. Bem, depois de falar com a Maria, o Will fala com o Jorge e a Jéssica. Para Jorge, Beatrice era um conto de fadas, e para Jéssica, Beatrice era como uma história de fantasmas. E após falar com todos, Will começa a pensar numa hipótese. Pô, uma coisa que eu curto muito é essa dinâmica aí de Leon e o Will. E no perguntar pro pessoal aí o que eles acham sobre a Beatrice, né? O que ela foi, eu acho bem interessante, sabe? Eles são, parece mesmo uma dupla de detetives, sabe? Tipo, sei lá, Sherlock Holmes e o Watson. Uma coisa nesse capítulo que é bem diferente e que eu curto muito é que ele não passa aquela vibe de humano versus bruxa, tal, debate com argumentos no caso. Não, é basicamente uma investigação e eu acho isso bem interessante, sabe? De certa forma, bem legal. Isso foge um pouco do que foi apresentado, de certa forma, porque foram muitos jogos, sabe? Uma hora, assim, não que enjoe, mas dá uma diferenciada. Isso foi realmente muito legal, curti muito. Essa história de Kinzo, de quando ele conheceu Beatrice durante sua juventude, eu acho bem interessante também. Talvez eu procure depois o material original, né, versão nova, pra poder ler, que eu realmente curti muito, sabe? Outra coisa que eu queria elogiar muito é a arte desse episódio, sabe? Eu não sou nenhum especialista, só que eu consigo notar que a arte do episódio 7 de Mineco, em comparação aos outros episódios, é bem diferente, sabe? É muito bonito. Especialmente quando tem aquelas páginas de início de capítulo, no caso. E sempre tem uma arte, ela é muito linda, sabe? Muito lindo, colorido. Nossa, cara, que lindo. Bem, então é isso, terminamos a primeira parte desse resumo. As próximas partes serão postadas com o longo do tempo, né? Eu já tenho o roteiro pronto. Eu queria fazer um vídeo longo, de 40 minutos desse negócio aqui, só que não vi vantagem nisso. Também eu já tava sofrendo pra editar 10 minutos, então ele vai ter essa duração aqui mesmo. Obrigado aí por ter visto aí o vídeo, né? Se quiser aí, pô, deixa um like aí, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sino aí. Manda para algum amigo aí pra me ajudar. É isso aí, basicamente. Como eu disse e repito aqui, essa é a minha visão sobre o episódio 7, sabe? Então eu tô resumindo a minha maneira, tem muitas coisas que eu tô cortando, porque, né, eu tive que resumir bastante coisa, mas é basicamente isso. Até a próxima parte do vídeo.